Olá, eu sou Marcelo Sherpa e hoje eu quero falar sobre escravos modernos. Para falar sobre os escravos modernos, é importante a gente falar sobre os escravos antigos e os muito antigos, ou seja, aqueles que talvez não é tanto o que a gente conhece. A primeira versão que a gente imagina sobre escravos tem a ver justamente com aquela fase horrível da história brasileira e do mundo dos escravos, prioritariamente os negros vindos da África, enfim. Ou seja, escravo em qualquer lugar do mundo é uma péssima ideia, muito ruim. Mas talvez você não saiba que essa ideia dos escravos é muito mais antiga que isso. Não com isso eu também estou querendo justificar nada. Volto a dizer que escravo, por ser o oposto da liberdade, é algo que eu absolutamente abomino, sem dúvida. Mas o que, para aqueles que sabem que sim, escravos vieram de muito tempo atrás, muitos anos, muito antes da Grécia Antiga, do Egito Antigo, era uma forma de moeda de troca, inclusive em muitos casos, ou quase como é, vinculado a benefícios da guerra, ter vencido a guerra, ficar com a população ou parte dela, enfim, histórias horríveis. Mas o que eu acho importante dizer é que a gente, nos dias atuais, e volto a dizer, respeitando muito a origem e a história antiga de cada um, nos dias atuais a gente considera que não somos escravos, que escravidão foi um processo que aconteceu lá atrás e que não faz sentido, e que, enfim, é uma outra coisa, afinal, eram pessoas que estavam presas, que estavam acorrentadas, que eram obrigadas a fazer tudo isso. É a absoluta verdade, é isso tudo, mas não dá também para negar que a história mostra que a escravidão e os escravos eram uma espécie de tipo de pessoas que, por N motivos, eu não vou aqui me estender explicando eles, mas por N motivos acabavam aceitando essa situação e se colocando. Né? Existem casos da época do Egito Antigo, confirmados, né, comprovados, inclusive, onde as pessoas se auto-escravizavam em troca de dívidas que ficavam impagáveis. Ou mesmo que ofereciam seus serviços em troca de período que estava sem colheita, por exemplo, e a partir daí decidiam, se ofereciam para, por exemplo, ajudar na construção das pirâmides. Ou seja, há uma história muito grande nesse sentido. Assim como também na Grécia existe a figura do escravo, dos escravos, que eram a vida dessas pessoas, nasciam e morriam escravos e eram o equivalente, aí onde eu quero chegar com a conversa de hoje, ao que seria uma pessoa a serviço de alguém, né? Então, ou seja, uma pessoa, um grego comum tinha lá um conjunto de escravos que eram como funcionários deles. Vou repetir mais uma vez que eu não estou com isso querendo justificar nada, nem diminuir a importância dos períodos mais graves da escravidão que houve em qualquer época do mundo. Mas o que eu quero sim é fazer um comparativo, porque a gente considera que efetivamente o trabalho que se realiza, por exemplo, né, numa empresa, ela não é escravidão. E eu também não estou aqui querendo defender que ela é, mas eu quero sim defender que existem várias coisas que se assemelham. O escravo lá da época do Egito, que colhia, que na verdade ele se colocava como escravo, né, se oferecia, porque ele se oferecia em troca de comida e onde dormir. Repito, se oferecia em troca de comida e onde dormir. Isso é muito diferente a pessoas que são assalariadas hoje e que mais ou menos esse salário equivale a pagar o aluguel ou a prestação da casa e pagar e comida e, em alguns casos, um ou outro luxo ou uma outra situação. Ou seja, é muito diferente esse processo. Mas você vai falar assim, não, mas Samuel, pera lá, naquela época as pessoas eram acorrentadas, eram castigadas. Sim, eram, não todas e não em todas as épocas. Em muitas épocas, repito, a ideia era efetivamente quase que um acordo, quase que uma condição social estabelecida para isso. Eu vou falar pela última vez de não ficar me explicando em relação ao passado, porque eu não quero aqui ficar defendendo ou criticando o passado, a história já diz, mas eu quero sim fazer esses comparativos, prometo não ficar mais falando sobre esse tempo todo me defendendo em relação ao passado quanto a isso. Eu quero sim defender a ideia de que nós vivemos em vários momentos das nossas vidas em situações muito similares à escravidão, mesmo que não estejamos acorrentados, mesmo que não exista uma tortura ou um castigo, mas não deixa de ser uma escravidão suave, uma escravidão que a gente entrega o que a gente tem de melhor, que é a nossa própria vida, o tempo de vida que a gente tem, em troca de algo equivalente a comida e um lugar para a gente dormir. Então,
Eu posso estar exagerando, né? Eu tenho certeza que não. Eu posso talvez estar falando de uma forma que possa soar um pouco estranha num primeiro momento para você. Mas existem vários autores, vários antropólogos, inclusive, gente que fez esses comparativos, e um deles, que eu gosto muito, ele fez uma coisa que foi o que de fato mudou minha vida sobre esse aspecto, sobre esse tema especificamente, né, da escravidão moderna. Né? Ele fez um comparativo dizendo o seguinte: ele fala, lá atrás, na época da construção das pirâmides, os chamados escravos estavam lá sem nenhuma corrente, sem nenhum castigo. A gente vê esses castigos nos filmes, né, como se você fosse trabalhar mais pela. Isso é uma imagem, isso é uma construção hollywoodiana. De fato, não existe comprovação de que existe um castigo, né, de você ficar lá chicoteando a pessoa para trabalhar mais. Trabalhava-se, parece ser bastante tranquilamente, inclusive com uma super estrutura de alimentação para aquele povo todo e uma situação para ele poder dormir. Não vou dizer também que eram as melhores condições do mundo, mas objetivamente estava muito mais próximo de uma relação de trabalho, né? Ou seja, consensuado dos dois lados. Até também tem comprovações que muitos desses escravos também recebiam um salário, além de serem escravos, ou seja, além de eles terem comida e condições para onde dormir, também recebiam um salário, mas enfim, essa é outra questão. Esse antropólogo, que ele diz é que, efetivamente, da mesma forma que naquela época o que existiam eram pessoas construindo pirâmides para o benefício, né, de outros, ou seja, quem ficava famoso com aquelas pirâmides era o Ramsés da época, ou Tutankhamon, o que seja, né? Aqueles imperadores eram que de fato ficaram marcados na história, e hoje a gente considera as pirâmides daquela figura, daquele imperador, daquela imperatriz, enfim. Sendo que milhares de pessoas, de fato, produziram e construíram aquela pirâmide. Então, toda aquela construção, todo aquele envolvimento, investimento de muitas, milhares de pessoas, eram para efetivamente beneficiar, gerar reputação para uma outra pessoa, fama e fortuna, né, para uma outra pessoa. E ele diz que isso não é tão diferente hoje em dia de empresas onde você e outras pessoas, e cada um de nós em algum momento da vida, trabalhamos para que, se não é o imperador da época, que a gente não tem mais imperadores, mas não deixam de existir grandes marcas, ou pequenas marcas de qualquer forma, mas que no final das contas a gente é um construtor de pirâmides do Google, da Ford, do McDonald's, da empresa da esquina, da padaria que você vai, ou seja, somos construtores de pequenas ou grandes pirâmides, né, em troca de um salário, em troca de algo que equivale de forma mais suave a uma lógica escravocrata, o que eu chamo de escravagismo, eu e esses outros antropólogos chamam de escravagismo moderno, né? E que não deixa de ser isso, então. Então, se antes a gente tinha lá Queops, agora a gente tem lá Google. Se antes existia Cleópatra, agora você tem, sei lá, a marca Natura, né? Então, mas Marcelo, como é que você vai comparar o sofrimento daquelas pessoas construindo aquelas pirâmides no sol aberto? Eu falei assim, não, literalmente eu não quero comparar, eu não quero saber quem sofreu mais. O fato está, e esse é o assunto que eu trabalho, né, que é a ideia da liberdade, o fato é que existem muito poucas diferenças em relação à liberdade que cada um desses segmentos, desses públicos vive ou viveu. E esse é o ponto concretamente que eu queria falar sobre o escravagismo, né, os escravos modernos. Eu quero adicionar uma segunda historinha em cima dessa primeira, porque também tem a ver com essa ideia da construção de pirâmides. Esse mesmo autor, antropólogo, ele comentou que num livro que chama Além da Civilização, depois eu vou colocar os dados aqui embaixo, é um livro bem interessante, dá para você baixar o PDF, ler por trechos, enfim. Mas o que é muito interessante, e que também para mim caiu a ficha, ou seja, mudou completamente a minha mentalidade, eu li esse livro vai fazer uns 20 e poucos anos e ainda está na minha memória coisas que ele fez mudar a chavinha mental para mim. Ele fala que na mesma época que existia a construção das pirâmides no Egito, existia algo similar, também pirâmides sendo construídas, pirâmides reais, né? Não estamos agora falando de pirâmides simbólicas, mas pirâmides reais sendo construídas mais ou menos na América Central, ou seja, sul do México, né?
mais ou menos naquela época, 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás. Evidentemente eram situações que não se conheciam essas pessoas, não se conheciam essas civilizações à parte, pré-maias, ou seja, não estou falando nem de toltecas e outros nomes, enfim, mas antes mesmo dos astecas, dos maias. E um dado que ficou durante muito tempo misterioso para essas pirâmides sendo construídas na região da América Central é que ficou, assim como as pirâmides do Egito ficou a pirâmide, né, ela continua existindo, né, ou seja, é uma coisa tão gigantesca, tão grandiosa, tão potente, né, tão imperial, que ficaram, ou seja, passaram-se milênios, passaram-se séculos e estão aí, e dá para pesquisar, mas enquanto no caso do Egito tem muita história, muita coisa escrita, né, se escreveu muito na época, por sorte, né, os babilônios, 1.000 anos atrás, tinham inventado a escrita, então os egípcios foram excelentes registradores da sua própria história, mas no caso da América Central e essas civilizações pré-maias, né, e pré-astecas, não só não existia ainda a escrita, como também não existia, não encontravam nenhum mecanismo que justificasse o quê? O sumiço dessa civilização, dessa proto-civilização. Né? E essa é a parte curiosa da coisa. O que aconteceu? Esse era um mistério por muitos séculos em relação a esses antropólogos, né, sociólogos, enfim, que queriam entender o que aconteceu com esse povo, toda essa gente que construiu essas pirâmides. Algumas estavam completas e definidas, inclusive existiam cidades, né, muito próximas, tem isso em Guatemala, em El Salvador, são casos muito interessantes, mas tinha outras que estavam pela metade, como se houvesse algum momento assim, vamos embora que está acontecendo alguma coisa aí, né? Temos que fugir disso. E descobriram, enfim, primeiro tentaram várias explicações e várias teses, né? Ou seja, a falta de alimento, uma falta de água, né? Ou seja, os rios que tivessem secado, algum terremoto, mas se houvesse terremoto também teria algumas fissuras nas pirâmides e não existia fissuras, alguma guerra, algum sequestro, assim, estavam tentando descobrir que motivos poderiam justificar que, enquanto lá no Egito, né, as pirâmides construíram, se criou uma civilização, e isso avançou, e nós hoje somos, de uma forma ou de outra, herdeiros, né, dessa civilização que começou lá atrás. Essa outra civilização que deixou de existir, o que aconteceu com ela? E chegou-se a uma conclusão que é muito interessante, que eu queria rir um pouco aqui com você sobre a resposta real de tudo isso. Você sabe o que aconteceu, meu amigo, minha amiga? Esses caras, esses escravos da época, ou esses construtores das pirâmides pré-astecas, eles desistiram de construir as pirâmides, né? O que concluíram é que porque depois eles foram percebendo, né, os estudiosos e pesquisadores, que sim, existiam pessoas, famílias que foram viver em outras regiões próximas a essas pirâmides, menores, né? Ou seja, é como se houvesse uma grande fugida ao campo depois das cidades terem problemas, né? Algo do tipo. Então, o curioso, né, é que essas pessoas foram indo embora, né? Não foi então de uma hora para outra, foram aos poucos, demoraram décadas para isso acontecendo. Os impérios foram reduzindo-se, foram um pouco importantes, é quase como tipo o último apaga-luz, né? Então foram indo embora. E o que eu acho de interessante nessa questão? Primeiro que a partir dessa conclusão, né, quando eu li esse livro, eu comecei a valorizar muito a ideia da desistência. Acho que a desistência é um fator importante, contrário ao que muita gente diz, né, que não pode desistir nunca e tal. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre esse assunto, né, não é aqui a questão, mas eu acho que a desistência, quando está fazendo alguma coisa errada, algo que você vai fazer é desistir dessa coisa errada. Não adianta insistir em fazer mais coisa errada, né? Então, as pessoas lá naquela região foram percebendo que não fazia sentido que elas continuassem construindo pirâmides, não para elas, mas para um imperador X ou Y, que elas literalmente podiam escapar, e foi o que fizeram, não eram então escravas estrito sensu, não tinha uma corrente que obrigasse elas a estarem lá, e elas foram exercendo esse direito de liberdade de saírem de lá e viverem as suas próprias vidas, né? Fazendo outras coisas. Aí você fala assim, pô, Marcelo, mas isso aí ok,
Mas no caso das pirâmides, o que se constituiu foi concretamente uma civilização que a gente vive. É verdade, ou seja, a gente é resultante, a gente é herdeiro dessa civilização que começou lá atrás. Agora, isso é 100% bom? Essa é a pergunta que eu faço para você. É 100% bom essa ideia, ou seja, a gente no final das contas é herdeiro também de uma ideia onde devemos construir pirâmides alheias, simbólicas ou não, para essa tal civilização que a gente vive. Então, de um lado, a gente tem uma civilização que deixou de existir, nunca existiu, talvez porque desistiram antes dela, e eu não estou aqui com isso querendo defender essa ideia de não civilização. Quero sim defender a ideia de exercer a liberdade para fazer isso. Mas, de outro lado, a gente tem uma construção, uma imagem, uma ideia de que construir pirâmides alheias é bom. E eu questiono. Eu aposto com você que não é. Não vale a pena construir pirâmides alheias. Vamos construir a nossa própria liberdade, vamos exercer a liberdade, inclusive tendo o direito de, se quiser, construir pirâmides alheias. Mas não porque nos obrigam, não porque é um salário, não porque em troca de uma comida ou de um lugar para a gente, enfim, ter família e pagar as contas, mas sim porque a gente tem condições. No final das contas, a natureza sempre nos dá a nossa boa intenção de nós vivemos, nós vamos viver, não somos obrigados, e a ideia do escravo, não somos obrigados a construir pirâmides alheias. Ficou uma história longa, mas eu espero que eu tenha gostado, porque cada vez que eu lembro disso que eu li no livro, eu fico fascinado com essas hipóteses, né? O que seria de nós se a gente tivesse desistido, né? Nossos antepassados tivessem desistido de construir aquelas pirâmides? Como seria a nossa civilização? Será que ela deixaria de existir? Será que a gente estaria em outro lugar? O que seria de nós se aqueles lá da América Central continuassem construindo suas pirâmides? Né? Será que existiria uma grande guerra mundial muito antes do que a gente imaginaria? Não vamos saber nunca. O que eu sei e o que eu quero convencer você é de que exercer a nossa liberdade, a nossa ideia de construir nossas próprias pirâmides, ou nenhuma pirâmide, mas poder exercer liberdade, é isso que é o nosso objetivo na vida, essa experiência maravilhosa que é viver. Grande abraço e até o próximo vídeo.